Fala pessoal, professor Lucas Dias na área. Estamos começando agora um assunto chamado de análise combinatória, tá certo? É um assunto que ele não é tão simples assim, tá? Você realmente precisa trabalhar questões estratégicas para você ir aos poucos pegando a manha. Só que primeiramente eu vou passar para você os principais tópicos teóricos, aqueles tópicos que realmente são cobrados em provas, que você precisa ter domínio. Juntamente com cada tópico teórico, eu já vou trabalhando questões estratégicas, colocando em prática para que realmente você entenda muito bem a parte teórica. E passando tudo isso, nós vamos ficar focados juntos na parte de questões. E aí a ideia é trabalhar muitas e muitas questões, tá certo? Bom, nessa nossa primeira aula, nós vamos trabalhar o tópico chamado de princípio fundamental da contagem, tá certo? Que é a base de todo o conteúdo da análise combinatória. Então eu vou explicar para você o passo a passo, eu vou explicar para você como que isso é cobrado em provas. E eu já vou trabalhar algumas questões específicas e questões estratégicas que vão te ajudar a realmente entender esse nosso primeiro momento aqui dentro da análise combinatória, tá certo? Então, nas suas anotações, coloque aí análise combinatória, coloque o título, por gentileza. E aí é o seguinte, o título, agora o primeiro tópico, princípio fundamental da contagem. Coloque aí o tópico também. E aí vai ser o seguinte, vamos lá. O que esse princípio fala? Veja, o princípio fundamental da contagem afirma que se um evento pode ocorrer de N maneiras e outro evento pode ocorrer de N maneiras, então o número total de maneiras de realizar os dois eventos sucessivamente e aí você coloca o produto, M que multiplica N. Você vai ver que tem livros que também chamam o princípio fundamental da contagem de, coloque assim, princípio multiplicativo. Multiplicativo. Certo? Então você também vai encontrar essa nomenclatura. Então, de forma geral, se temos K eventos independentes, com N1, N2, N3, até chegar em NK formas possíveis, o total de maneiras vai ser esse produto. Eu vou te mostrar isso na prática, pode ficar tranquilo, tá? Às vezes você está vendo aqui a parte teórica, né, e realmente, né, fica uma coisa muito, né, difícil de entender. Bom, a dica, o princípio fundamental da contagem é usado quando todas as escolhas são obrigatórias e independentes. Pois bem, então, eu vou pegar uma primeira situação e eu vou fazer de duas formas. Eu vou fazer usando a contagem, que tem situações que você vai ter que fazer o problema pela contagem. Por exemplo, tem algumas situações dentro do estudo de probabilidade que você precisa fazer o problema pela contagem, e tem situações que você vai fazer o problema simplesmente multiplicando, como foi visto aqui na parte teórica, tá certo? E aí eu vou te mostrar também na prática que a maioria dos casos, pode colocar aí 95% dos casos, você resolve o problema simplesmente multiplicando. Tá, então vamos lá. Como que isso é cobrado? Como que funciona? Vou pegar a primeira situação. Preste atenção. Um casal resolve ter 3 filhos. Quais e quantas são suas possibilidades? Então imagina comigo. Tem um casal, sentaram na mesa e matematicamente começaram a pensar. Nós vamos ter 3 filhos. O que pode acontecer? Por exemplo, algumas situações aqui a gente pode pensar de imediato. Pode acontecer de nascer 3 meninos. Pode acontecer de nascer 3 meninas.
pode acontecer de nascer 2 meninas e 1 menino. Ou seja, tudo aquilo que pode acontecer, nós temos que colocar no papel. E aí, depois que a gente colocar tudo aquilo que pode acontecer, nós vamos contabilizar, nós vamos contar. Tá, então vamos lá. Vamos ver como que eu desenvolvo tudo isso da melhor maneira possível, da maneira mais didática possível. Então eu vou colocar assim, ó. Primeiro filho, por exemplo. Segundo filho. Terceiro filho. Aí vamos supor que o primeiro filho tenha sido um menino, que eu vou representar por H, por exemplo, de homem. Então vamos supor que o primeiro filho tenha sido um menino. Então beleza, nasceu o primeiro filho. Agora nós vamos para o segundo, partindo do primeiro. Quando eu vou para o segundo filho, eu já tenho 2 opções. Pode ser o menino, pode ser uma menina. Aí você fala assim, né? Mas o primeiro filho, professor, pode ser uma menina também. Pode. Daqui a pouco a gente volta. A gente vai voltar no primeiro filho e vai pensar a mesma coisa, só que com o primeiro filho sendo uma menina. Então, primeiro a gente está desenvolvendo o problema com o primeiro filho sendo um menino. Aí nós somos para o segundo filho, pode ser um menino ou pode ser uma menina, correto? E aí agora nós vamos para o terceiro filho, terceiro e último filho. Partindo do menino, eu tenho 2 opções aqui e eu tenho 2 opções aqui, né? O terceiro filho eu posso ter um menino, uma menina, um menino, uma menina. Tá aqui. Se eu tivesse, por exemplo, um quarto filho, você ia seguir com o mesmo pensamento, né? A coisa vai ficando cada vez maior. Pois bem, 50% do problema já foi feito. E aí eu escrevo isso para ficar melhor visivelmente. Eu tenho aqui, ó, a primeira sequência. Eu posso ter 3 meninos. A segunda, eu posso ter 2 meninos e uma menina. A terceira, eu posso ter um menino, uma menina e um menino. E a quarta sequência, eu vou ter um menino e 2 meninas. Correto? Tá aqui. Bom, agora eu vou voltar, né, no primeiro filho. Por quê? Nós pensamos o problema com o primeiro filho sendo um menino. Só que o primeiro filho pode ser uma menina. Então eu vou vir e vou colocar aqui, ó, menina no primeiro filho. Então vamos supor que o primeiro filho foi uma menina e agora eu vou pegando os outros. No segundo filho, eu posso ter 2 opções. Pode ser um menino ou pode ser uma menina. Aí eu vou para o terceiro filho. Vou puxar 2 opções aqui e 2 opções aqui. O terceiro filho eu posso ter um menino, uma menina, um menino, uma menina. Correto? E com isso, eu fechei aqui os outros 50% do problema. E aí eu escrevo, eu posso ter uma menina e 2 meninos, uma menina, um menino e uma menina. Eu posso ter 2 meninas e um menino, ou eu posso ter 3 meninas. Então, todas as opções eu acabei de colocar no papel. Tudo aquilo que pode acontecer. Tá aqui, ó. Certo? E aí, você vai fazer por contagem. Quando o problema fala, um casal resolve ter 3 filhos. Quais e quantas? Então, quantos são os modos? Veja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, o casal tem um total de 8 modos diferentes de ter os 3 filhos. E aí, quando o problema pergunta quais são os casos, eles estão aqui visivelmente falando.
pode ter 3 meninos, 2 meninos, uma menina, um menino, uma menina, um menino e assim por diante. Entendeu? Isso é o princípio da contagem. Você pega o problema e vai trabalhando passo a passo, colocando todas as opções no papel para depois você fazer uma contagem. É claro que você fala assim, se fosse ali, por exemplo, 200 modos, aí pela contagem fica inviável. Então, na maioria dos problemas, né, o problema vai te perguntar apenas a quantidade de possibilidades. Você não vai precisar, né, visivelmente falando, visualizar quais são os casos. Então você vai precisar somente da quantidade. E aí você vai aplicar o seguinte. Vamos reforçar aqui, ó, o princípio multiplicativo. Aí é o seguinte, são 3 filhos, então você vai colocar 3 tracinhos. Primeiro tracinho vezes o segundo vezes o terceiro. O primeiro tracinho referente ao primeiro filho, o segundo tracinho referente ao segundo filho, o terceiro tracinho referente ao terceiro filho. E aí é o seguinte, vai nascer o primeiro filho, nós temos um total de 2 opções. Ou vai ser um menino ou vai ser uma menina. Vai nascer o segundo filho, nós temos 2 opções. Ou vai ser um menino ou vai ser uma menina. Vai nascer o terceiro filho, nós temos 2 opções. Ou vai ser um menino ou vai ser uma menina. Entendeu? Se tivesse ali, por exemplo, um quarto filho, nós teríamos também 2 opções. Ou um menino ou uma menina. E aí, quando você faz esse produto, você vai achar aqui, ó, 8 maneiras diferentes, né? 8 combinações diferentes de esse casal ter os 3 filhos. Percebe? Então, você está percebendo que não é complicado. É você pensar no princípio da contagem e automaticamente usar, né? Você pode usar o princípio multiplicativo. Bom, que é a mesma coisa, tá? Então, a forma diferente de você desenvolver o problema. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar agora um segundo problema ainda semelhante a esse, para que você veja. Eu coloquei o seguinte, olha só, preste atenção. Uma moeda é lançada 3 vezes seguidas, correto? Quais e quantas são suas possibilidades? Então, quando eu lanço uma moeda 3 vezes, o que pode acontecer? E quais são os casos? Nós vamos criar uma legenda, primeiramente. Eu vou chamar, por exemplo, C de cara e eu vou chamar K de coroa. Porque quando a gente lança uma moeda, 2 coisas podem acontecer, cara ou coroa. Então eu vou colocar primeiro lançamento, segundo lançamento, terceiro lançamento. Então vamos supor que no primeiro lançamento tenha saído cara na nossa moeda, certo? Então vamos supor que no primeiro lançamento tenha saído cara. Aí eu vou para o segundo lançamento, tá aqui. Aí vamos supor que no segundo lançamento, por exemplo, né, aí pode acontecer de sair cara, como pode acontecer de sair coroa. Então, nós estamos supondo que o primeiro lançamento foi cara, e quando a gente vai para o segundo lançamento, pode acontecer 2 coisas. Pode sair cara, como pode sair coroa. E aí nós vamos para o terceiro e último lançamento. Pode acontecer 2 coisas aqui, e pode acontecer 2 coisas aqui. Pode acontecer de sair cara ou coroa. Pode acontecer de sair cara ou coroa. Tá certo? Beleza. Com isso, trabalhamos
50% da questão. E aí eu vou colocar no papel, né? Vamos colocar no papel. Você vai ter o seguinte, eu posso ter aqui, ó, essa sequência, tudo cara. Você pode ter 2 caras e uma coroa. Você pode ter cara, coroa, cara. Ou você pode ter cara e 2 coroas. Tá aqui, ó. Certo? Só que aí você fala assim, professor, vamos voltar lá no primeiro lançamento, porque pode acontecer do primeiro lançamento ser coroa. Pode. Então a gente volta no primeiro lançamento e agora a gente vai supor que o primeiro lançamento foi coroa. Aí vamos para o segundo lançamento. O segundo lançamento pode ser cara, como pode ser coroa. Aí nós vamos para o terceiro e último lançamento. Pega 2 possibilidades aqui, 2 aqui. O terceiro lançamento pode ser cara ou coroa, pode ser cara ou coroa, tá certo? E aí a gente fecha o nosso problema. E aí então você tem aqui, ó, coroa, cara, cara. Você tem coroa, cara, coroa. Você tem 2 coroas e cara. E você tem 3 coroas. E aí tudo o que pode acontecer, nós colocamos no papel. Todas as opções. Então, você faz a contagem. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nós temos 8 sequências diferentes, 8 modos diferentes. Você pode falar 8 possibilidades diferentes de ocorrência quando você lança uma moeda 3 vezes seguidas. Então, a resposta, 8 modos. Se você faz pelo princípio multiplicativo, você tem aqui 3 lançamentos. Coloquei 3 tracinhos. O primeiro tracinho referente ao primeiro lançamento. O segundo tracinho referente ao segundo lançamento. O terceiro ao terceiro lançamento. Aí, vamos lá. No primeiro lançamento, o que pode acontecer? Pode acontecer 2 coisas. Cara ou coroa, certo? Então, nós temos 2 opções. Cara ou coroa. No segundo lançamento, pode acontecer 2 coisas. Cara ou coroa. No terceiro lançamento, pode acontecer 2 coisas. Cara ou coroa. Correto? E aí, se tivesse um quarto lançamento, poderia acontecer 2 coisas. Cara ou coroa. E assim por diante. Mas como são 3 lançamentos, você vai fazer esse produto. 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8 modos diferentes. Correto? Então, assim, perceba que eu fiz agora uma segunda questão semelhante à primeira. Então, esse é o processo. Esse vai ser o mecanismo que você vai seguir. Belezinha? Eu vou trabalhar agora, vamos pegar uma próxima questão, só que agora você vai ver que a questão ela é objetiva e a gente vai fazendo somente pelo processo da multiplicação, correto? Então vamos lá, fique olhando. Ó, a questão está dizendo o seguinte: uma senha é formada por 3 dígitos, cada um podendo ser de 0 a 9. Quantas senhas diferentes podem ser formadas? Essa questão agora, se você parar para pensar, se você for fazer pela contagem, fica inviável. Imagina, não tem como. Então você tem que ir direto ao produto. Só que aí, para você entender melhor,
Eu vou pegar alguns exemplos para ficar claro um detalhe. São números de 3 dígitos. Por exemplo, eu posso criar o número 235. Concorda comigo que é um número dentro do que o problema pede? Eu posso criar um número, por exemplo, 209. Veja, a senha é formada por 3 dígitos. Primeira coisa, aí eu vou colocar aqui uma senha para te chamar a atenção. Eu posso colocar a senha 012. Você concorda que vai ter situações que eu não posso colocar o 0 à esquerda? Você vai perceber que vai ter situações que eu não vou poder colocar o 0 à esquerda. Só que o problema está falando de senhas. Se você pegar no mundo real, eu abri uma conta aqui no banco. Eu preciso criar uma senha. Eu vou colocar a minha senha, por exemplo, 001. Não pode ser? Pode. Eu posso criar essa senha. Então, nessa situação, como é um problema que envolve senha, eu posso colocar o 0 à esquerda, não tem problema nenhum. Então, é a primeira coisa que eu quero te chamar a atenção. A segunda coisa é o seguinte, veja bem, eu posso criar essa senha aqui, 557, ou seja, eu posso repetir algarismos. Quando você olha o problema, uma senha formada por 3 dígitos, cada um podendo ser de 0 a 9. Quantas senhas diferentes podem ser formadas? Em algum momento, o problema fala que não podemos repetir os algarismos, porque tem muitos problemas que falam. Ele poderia ter falado assim, uma senha formada por 3 dígitos distintos. Aí eu entenderia que eu não poderia repetir os algarismos. Eu teria que pensar em senhas com 3 casas diferentes. Mas não foi o caso aqui da questão. Então eu posso repetir os algarismos. Inclusive, eu posso ter a senha 888. Concorda comigo que eu posso ter essa senha? Os 3 dígitos iguais? Bom, sabendo disso, então eu tenho senha de 3 dígitos, pelo princípio multiplicativo. Para a nossa primeira casa, da escolha do número, nós temos quantas opções? Você concorda que nós temos 10 opções? Como assim, De 0 a 9. Posso pôr o 0, 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6, o 7, o 8, o 9. De 0 a 9, nós temos 10 algarismos. Então, para a primeira casa, nós temos 10 opções. Para a segunda casa, nós também temos 10 opções. Por quê? Porque o valor escolhido para a primeira casa, eu posso repeti-lo na segunda. Não tem problema. Porque pelos exemplos ficou claro que eu posso repeti-los. Então, na segunda casa eu tenho 10 opções e para a terceira casa eu também tenho 10 opções. Sendo assim, quando eu faço o produto, 10 vezes 10 é 100, vezes 10 é 1000. Então, para a criação da nossa senha, nós temos, a gente pode criar senhas de 3 dígitos, com os algarismos de 0 a 9, podemos criar 1000 senhas diferentes. Correto? Aqui, se você quiser passar para a potência, 10 ao cubo. É a mesma coisa, tá certo? Deixa eu pegar mais uma questão aqui. Não, acho que ainda tem mais 2 aqui para a gente fazer, para fortalecer ainda mais essa parte introdutória. Vamos lá. Olha só. Uma placa de carro é formada por 3 letras, de A a Z, e 4 números, que é a placa antiga, Quantas placas distintas podem ser feitas? Então, eu vou colocar aqui, 7 tracinhos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
Ainda tem carros hoje que circulam com esse formato de placa. Mas a tendência é que desapareça tudo, que fique só a placa nova, né? Vamos lá. Aqui, ó, os 3 primeiros tracinhos são letras e os 4 últimos tracinhos são algarismos. São números. Veja que nas alternativas o problema deixa na forma de potência, até porque, né, vai ser um valor muito grande. Então vamos lá. De A a Z, nós temos quantas letras do nosso alfabeto? São 26. Concorda? A, B, C, D, até chegar em Z são 26 letras, tá certo? E nós temos um total de 10 algarismos, inclusive que a gente usou na questão passada. São 10 algarismos, de 0 a 9. Aí o que acontece? Para a escolha das letras, quando você pensa lá numa placa de carro, eu vou dar um exemplo. Você concorda que as 3 primeiras letras podem ser iguais? Então, se você pensar na vida real, você tem carro, você tem placas onde as letras se repetem. Então, pode repetir. Só não poderia se o problema, né, falasse, olha, eu quero que sejam letras diferentes, distintas, né, ou que não pode repetir, então ele vai te dar algum sinal. Como o problema, então, não disse nada, nós vamos entender que pode repetir. Então, para o primeiro tracinho, nós temos 26 opções, correto? Para escolher ou a letra A, ou a letra B, ou a letra C, ou a letra Z. Qualquer uma delas. Então, nós temos 26 opções. Para o segundo tracinho, nós temos também 26 opções, porque pode repetir. Correto? Para o terceiro tracinho, nós temos também 26 opções, porque pode repetir. Como você está vendo aqui, eu posso ter as 3 letras iguais. Da mesma forma, os algarismos. Eu posso ter uma placa onde os 4 números são iguais. Então, pode repeti-los, não tem problema. Então, para o primeiro tracinho aqui, eu tenho 10 opções. Posso colocar o 0, 1, 2, o 3, até chegar no 9. Aqui também, 0 à esquerda, não tem problema nenhum. Para o próximo tracinho, nós temos 10 opções, porque pode repetir. Então, eu tenho 10 opções, eu tenho 10 opções. Como o problema deixa na forma de potência, ali no caso das letras, você vai ter 26 ao cubo, vezes, no caso dos números, 10 à quarta. Então, estamos aplicando aqui a primeira propriedade da potenciação. Então, quando você olha aqui, ó, multiplicação de potência de mesma base. Você vai conservar a base, que é o 26, e você vai somar os expoentes, 1 mais 1 mais 1. Da mesma forma aqui, ó, multiplicação de potência de mesma base. Você vai conservar a base, que é o 10, e vai somar os expoentes, correto? Então, aqui nós temos o total de placas que podemos formar seguindo esses critérios. E aí, pelas alternativas, ficamos aqui com a letra B, tá certo? Vamos pegar aqui, temos mais uma questão mesmo, vamos lá. Ó, uma sorveteria oferece 5 sabores e 3 tipos de cobertura. Quantos sorvetes diferentes podem ser montados? Então, são 2 coisas. São 5 sabores e 3 tipos de cobertura. Então, o nosso sorvete ele vai ter 2 elementos, né? Ele vai ter ali o sorvete em si, com determinado sabor, e ele vai ter a cobertura, certo? Que são 3 tipos. Sei lá, morango, chocolate, baunilha. Então, por exemplo, para o primeiro tracinho, nós temos um total de 5 opções.
eu tenho 5 sabores diferentes. Então, para o primeiro tracinho, nós temos 5 opções. Pode ser morango, chocolate, creme, enfim. E para o segundo tracinho, que é o total de cobertura, nós temos 3 coberturas. E aí você faz o produto. 5 vezes 3, 15. Aí você fala assim, professor, e se eu quisesse fazer a questão usando contagem? Não tem problema. Eu vou colocar assim, ó, o sabor 1. Vou chamar de sabor 1. Esse sabor 1, você vai ligar ele a cobertura 1, a cobertura 2, a cobertura 3. Só que aí você fala assim, por exemplo, só para você entender. A primeira sequência seria o sabor 1 com a cobertura 1. Aí você fala assim, essa cobertura 1 não tá legal. Eu vou querer o sabor 1 com a cobertura 2. Aí você fala, essa cobertura 2 também não. Eu vou querer o sabor 1 com a cobertura 3. Só que aí você fala, eu não quero esse sabor 1. Eu vou trocar o sabor do sorvete, sabor 2. Você pode colocar a cobertura 1, a cobertura 2, a cobertura 3. E assim por diante. E aí na hora que você terminar, você vai encontrar um total de 15 combinações diferentes para montar o seu sorvete. E aí, pelas alternativas, ficamos aqui com a letra B. Tá certo? Então, isso é o princípio fundamental da contagem. Você vai perceber que vai acontecer de forma natural e chove de questões sobre essa primeira parte. E acontece realmente de forma natural na hora de você trabalhar. Tá certo? Muito bem. Então, vamos fechar aqui esse nosso primeiro encontro. Na nossa próxima aula, nós vamos falar de número fatorial ou fatorial de um número. É a mesma coisa, tá certo? E aí a gente vai prosseguindo toda a nossa parte teórica até depois a gente ficar focado somente nas questões. Beleza? Então, até a próxima aula. Fatorial de um número, que você pode chamar também de número fatorial, tá certo? Essa parte da matéria é uma parte que você não vai encontrar em provas de concursos públicos, né? É muito raro mesmo, você encontrar uma questão específica sobre número fatorial. Só que essa parte, ela é muito importante para que você entenda os outros tópicos, né? Como permutação, arranjo e combinação. Você vai perceber isso claramente. Então, nesta aula eu vou te passar só o que você precisa saber de número fatorial, correto? Então vamos lá. Depois que você já colocou o título aí nas suas anotações, você vai entender que o número fatorial, eu vou representá-lo pela letra N. Então, de maneira geral, nós utilizamos a letra N para representá-lo de forma algébrica. E eu vou começar colocando assim, ó, N pertencente ao conjunto dos números naturais. Então, o número fatorial, né, a gente trabalha dentro do conjunto dos números naturais. E quem que pertence a esse conjunto? Eu vou colocar aqui, ó, nós temos o 0, 1, 2, 3, 4 e assim por diante. Ou seja, o número fatorial, você não vai encontrar número negativo, você não vai ter número fracionário, você não vai ter número decimal, porque o conceito se aplica dentro do conjunto dos números naturais, beleza? Eu vou pegar aqui alguns exemplos, primeiramente, e depois eu vou fechar essa parte com a parte algébrica. Como que você representa o número fatorial? Eu vou colocar aqui, ó, o N, e a matemática utiliza o símbolo de exclamação para representar o fatorial. Então, lá na língua portuguesa, ele é um símbolo de exclamação. Na matemática, ele é chamado de fatorial. Então, eu leio N fatorial.
né? Como que eu desenvolvo esse N fatorial? Primeiro eu vou pegar alguns exemplos numéricos para que fique mais fácil de você entender. Então vamos lá. Se eu pegar aqui, por exemplo, primeiro, eu vou pegar aqui, ó, 3 fatorial. Como que você trabalha o 3 fatorial? Qual é o seu real valor? Você vai colocar assim, ó, o 3 fatorial, você começa pelo próprio valor, que é o 3. Então eu venho aqui e coloco 3. E aí você vai multiplicá-lo por... Você sempre decresce 1. Você vai tirando 1, vai tirando 1, vai tirando 1, até chegar no 1. Então, por exemplo, o próximo termo aqui vai ser o 2. Então eu comecei pelo próprio valor, que é o 3, vezes o próximo valor, que é o 2, porque você decresce 1, vezes o próximo valor é 1. Tá vendo? 3 vezes 2 vezes 1. E aí, quando você faz esse produto, você acha 6. Qual que é a conclusão que a gente chega? 3 fatorial é o mesmo que 6. Vou pegar aqui um outro exemplo. Se você tiver o 4 fatorial, por exemplo, 4 fatorial, seguindo essa ideia, você começa pelo próprio valor, que é o 4, que é a gente tem 4 fatorial, então você começa pelo próprio valor, que é o 4, e aí você coloca 4 vezes, você vai decrescendo 1 a 1. Então você tira 1, fica 4 vezes 3, vezes o 2, vezes 1, correto? E aí quando você faz, né, todo esse produto, você vai achar 24. Então você entende que o 4 fatorial é o mesmo que 24. Vou pegar mais um exemplo. Se você tiver o 5 fatorial, você começa pelo próprio valor, que é o 5. Então eu coloco aqui 5 vezes. E aí você vai tirando 1, até chegar no 1. Então fica 5 vezes 4, 3, 2, 1. Quando você faz a conta, você acha 120. Então, 5 fatorial é o mesmo que 120, correto? E aqui a gente poderia ficar pegando aqui N situações. Só que eu vou pegar o que eu fiz aqui com números e nós vamos jogar de maneira algébrica. Então, ali, ó, o que é o N fatorial? Você começa com o próprio N vezes. E aí você sempre vai tirando 1. Então, o próximo termo vai ser N menos 1. Vezes o próximo termo, N menos 2. Porque você faz N menos 1, menos 1. Porque você sempre coloca menos 1. Você sempre tira 1. Então, por exemplo, o próximo valor é N menos 3. Porque você colocou, porque você já tinha um N menos 2, e aí você coloca menos 1. Aí fica N menos 3. E assim você vai fazendo até você chegar no 1. Só que a notícia boa é que, normalmente, em concursos públicos, você não usa a parte algébrica, somente com casos com números. Aí fica muito mais simples, tá certo? Mas aqui, ó, foi só para você ter a ideia geral do conteúdo. Aí você vai ter o seguinte: observação, você não pode esquecer, 0 fatorial é sempre igual a 1, e 1 fatorial também é sempre igual a 1, correto? Bom, só que agora, depois desses exemplos, eu vou pegar um caso que é muito importante que você veja nesse momento do curso, que nós vamos utilizar e vai acontecer bastante. Eu vou pegar uma situação e eu vou trabalhar essa situação de duas formas. Eu vou pegar aqui, ó, 6 fatorial dividido por 4 fatorial. Primeiramente, eu vou trabalhar esse cálculo
com o caminho mais longo. Eu vou desenvolver o caminho mais longo. Primeira coisa que você não vai fazer, primeiro erro que alguns alunos cometem. Tem aluno que olha aqui, 6 fatorial dividido por 4 fatorial e simplifica. Ah, vou simplificar por 2. Não pode. Tá certo? Não pode. Então, primeira coisa que você tem que sempre lembrar. Então, qual é o caminho longo? O caminho longo é você desenvolver o 6 fatorial até chegar no 1, o 4 fatorial até chegar no 1, e depois você vai cortando e fazendo a conta. Então, veja, 6 fatorial é 6 vezes 5, 4, 3, 2 e 1. Dividido por o 4 fatorial é 4, 3, 2 e 1. E aí você vai simplificar. 1 com 1, 2 com 2, 3 com 3, 4 com 4. E aí nós sobramos aqui, ó, 6 vezes 5 é 30, certo? Então, 6 fatorial dividido por 4 fatorial é 30. Eu vou pegar o mesmo exemplo. 6 fatorial dividido por 4 fatorial. Qual seria agora o caminho curto, que é o que eu quero que você desenvolva? O caminho curto. Você vai fazer o seguinte, você vai pegar o maior valor, que é o 6 no caso, e você vai desenvolvê-lo até chegar no valor mais próximo, que é o 4. Certo? Então, você vai fazer isso. Por exemplo, 6 fatorial é 6 vezes 5 vezes o 4. Como nós vamos simplificar, né, o 4, eu vou parar o desenvolvimento no 4, você coloca o fatorial. Fica 4 fatorial. E aí você tem dividido por 4 fatorial. Tá vendo aqui? Então você divide. Aí agora a gente divide. Então eu peguei o 6 fatorial, desenvolvi até chegar no 4. Certo? Por quê? Para a gente poder, no caso, simplificando, nós vamos encontrar o seguinte. Eu vou cortar o 4 com 4. Então, esse caminho curto é o caminho que você precisa guardar. Pega o maior valor, desenvolve até chegar ao mais próximo, que no caso é o 4. E aí parou ali, interrompeu esse desenvolvimento, é preciso colocar o fatorial novamente, igual eu coloquei ali o 4 fatorial. Porque eu vou cortar um número fatorial com outro número fatorial. Fatorial com fatorial, tá certo? Simplificou, beleza. Então aqui, ó, 6 vezes 5, 30. É muito importante que você guarde esse caminho curto, porque imagine você pegando, e é o que vai acontecer, valores maiores. Né? Por exemplo, 80 fatorial, né? Dividir, não dá. Se você for fazer passo a passo, né? Então você vai aplicar esse método de trabalhar com o caminho mais curto, tá certo? Perfeito. Bom, de número fatorial é o que você precisa saber. Então lembre-se sempre que nós estamos inseridos no conjunto dos números naturais. Então você não vai ter número negativo, não vai ter número fatorial. Você viu aí que 0 fatorial é 1, que 1 fatorial também é 1. Você viu como que você trabalha com o número fatorial. Você viu ali o 3 fatorial, que é 6, o 4 fatorial, que é 24, o 5 fatorial, que é 120, e como que você desenvolve, entendeu? E esse método, quando você tem uma divisão ali, né? Como esse caminho mais curto, que é importante que você opte por ele sempre, tá certo? Então, essa parte de fatorial que eu passei para você é suficiente para que você entenda os outros tópicos da análise combinatória, que você vai ver que realmente nós vamos utilizar essas informações aqui de número fatorial.
Belezinha? Pois bem, então eu vou fazer o seguinte, eu vou encerrar aqui essa nossa aula e eu te vejo na próxima. Arranjo simples. Bom, passamos pelo princípio fundamental da contagem, passamos pelo número fatorial. Então agora a gente vai falar do que chamamos de arranjo simples. Eu vou organizar aqui esse conceito com você, nós vamos entender o conceito, só que a gente vai ampliar um pouco mais esse conceito que eu preciso te explicar nesse momento. Então vamos por partes, vamos lá. O que é o arranjo simples? Eu coloquei assim para você. Um arranjo simples é uma sequência ordenada, formada com P elementos distintos escolhidos entre N sem repetição. Aí existe uma fórmula, que a fórmula é dada por N fatorial dividido por N menos P fatorial. A gente vai colocar ela em prática para você ver o seu uso, mas eu também vou te falar uma outra coisa. E aí, a dica importante, você vai pegar seu marca-texto e vai assinalar. Importa a ordem e não há repetição. O mais importante que a ordem interfere no problema. O que eu quero te falar? Normalmente, de maneira geral, você vai pegar lá a prova e vai pegar a questão de análise combinatória. Tem questões que você olha e automaticamente você já sabe o caminho. Mas tem casos, que é a maioria, que você vai ter que fazer uma análise, certo? Tem casos que você vai ter que fazer uma análise, que é o seguinte: será que a ordem interfere no problema ou não? Você vai ter que fazer essa análise. Será que a ordem interfere no problema ou não? Eu vou te mostrar como que você faz essa análise no problema, que é fundamental. E aí eu quero que você então já pense o seguinte: se você perceber que a ordem interfere no problema, você tem arranjo, permutação. Então, se a ordem interfere, arranjo, como aqui ficou bem claro para você, certo? Agora, se a ordem não interfere no problema, e aí você vai ver fazendo os testes, você vai ter combinação, é outra coisa. Então, se a ordem interfere, como a gente está agora, é arranjo. Se a ordem não interfere, é combinação. Outra notícia boa. Eu coloquei para você aqui a fórmula do arranjo. Só que todo problema de arranjo não precisa usar a fórmula. É muito melhor você resolver o problema sem o uso da fórmula. Mas nessas questões agora eu vou usar para você treinar, para você ver. Eu vou fazer das duas formas, tá certo? Bom, dito isso, você fez as anotações, anotou aí a fórmula também, mesmo agora sabendo que você não vai usá-la depois na hora da prática dos problemas. Vamos pegar uma primeira situação que fala assim: de quantas formas distintas é possível formar um pódio, primeiro, segundo e terceiro, com 10 atletas diferentes? Então tem 10 pessoas, né? Vamos supor que ele vai ter uma corrida com 10 pessoas, e aí nós vamos ter o primeiro colocado, o segundo e o terceiro. Vamos pegar um exemplo, primeiramente, para a gente analisar, para saber se a ordem interfere ou não no problema. Então, o caminho melhor para você saber se a ordem interfere ou não no problema é você criar um exemplo. Então, vamos supor que a Carla ficou em primeiro, a Paula ficou em segundo e a Ana ficou em terceiro. Então vamos supor que das 10 mulheres, vamos pensar que todas são mulheres, a Carla ficou em primeiro, a Paula em segundo, a Ana em terceiro. Então uma ganhou medalha de ouro, a outra de prata, a outra de bronze.
E se você mudar a ordem? Se eu colocar a Ana em primeiro, a Carla em segundo e a Paula em terceiro. Então eu estou falando o seguinte, eu mudei a ordem dos elementos. Aí eu te pergunto, a ordem interferiu no problema ou não? Claro que interferiu. Por quê? Na segunda sequência, agora a Ana ficou em primeiro, a Carla em segundo, a Paula em terceiro. Então mudou toda a história da corrida. Por exemplo, supondo ser uma corrida, entendeu? Então, é uma questão onde a ordem interfere no problema. Então, é uma questão onde claramente a ordem interfere no problema. E se a ordem interfere no problema, nós temos um caso de arranjo. Pois bem, primeiramente eu vou fazer usando a fórmula para você perceber. Vou colocar aqui, ó, arranjo de n elementos tomados PAP, n fatorial, sobre n menos p fatorial. Isso aqui é o seguinte, um arranjo de 10 elementos tomados 3 a 3. O n, aqui ó, é sempre maior ou igual a p. O n você coloca o maior valor e p o menor. Então nós temos 10 pessoas, 10 atletas disputando os 3 primeiros lugares. Então o que nós vamos descobrir? Quantos grupos de 3 em 3 pessoas a gente consegue formar? Então é o seguinte, jogando na fórmula, você tem 10 fatorial sobre 10 menos 3 fatorial. E aí você vai ter 10 fatorial sobre 7 fatorial. Correto? E agora você desenvolve, que nós vimos como que a gente trabalha uma situação como essa na nossa aula passada. Eu vou pegar o 10 e eu vou desenvolvê-lo até chegar no seu valor mais próximo, que é o 7, para poder cortar. Então aqui, ó, 10 fatorial é 10, vezes 9, 8, 7. Aí eu vou parar no 7. 7 fatorial sobre... Aí eu tenho aqui 7 fatorial. Então, eu vou cortar o 7 fatorial com 7 fatorial. E aí sobrou ali, ó, 9 vezes 8 é 72, vezes 10, 720. Ou seja, com 10 atletas, eu tenho 720 maneiras diferentes de montar o meu pódio. Ó que doideira. Ah, professor, como é que eu faço sem o uso da fórmula? Vamos lá. Nós queremos saber os 3 primeiros colocados. Então, eu vou colocar primeiro colocado, vezes segundo, vezes o terceiro. Para o primeiro colocado, nós temos 10 opções. Se são 10 atletas... As 10 atletas têm chances reais de ficarem em primeiro. Uma das 10 vai ficar em primeiro. Quem ficou em primeiro, né, já fica fora do grupo. Então, para o segundo colocado, nós temos 9 opções. Então, o primeiro colocado, nós temos 10 opções. Para o segundo colocado, nós temos 9. Para o terceiro colocado, nós temos 8. 9 vezes 8, 72, vezes 10, 720. Então veja que sem o uso da fórmula é muito mais rápido, entendeu? E aí pelas alternativas, ficamos aqui com a letra A, tá certo? Fizemos a primeira questão. Vamos, né, pegar a próxima. Vamos lá. Uma senha formada por 4 letras diferentes
escolhidas de um alfabeto de 8 letras. Quantas senhas diferentes podem ser formadas? Então vamos supor que as letras disponíveis para formarmos as senhas são, vamos supor, A, B, C, D, E, F, G, H. Deixa eu ver. 3, 6, 7, 8. Então vamos supor que essas são as letras disponíveis para formarmos as senhas que têm 4 letras diferentes. Aí, vamos perceber se a ordem interfere no problema ou não. Vamos supor que eu criei a senha A, B, C e D. Fui lá no banco, abri uma conta e vamos supor que a minha senha foi A, B, C, D. Aí, eu quero mudar a senha. Eu vou usar as mesmas letras. Eu coloco B, C, D e A. Então, eu mudei a ordem das letras da minha senha. Você concorda comigo que eu formei uma nova senha? Formei. Então, é porque a ordem interfere no problema. Então, a ordem interfere no problema. Se a ordem interfere no problema, então nós temos um caso de arranjo. Então, toda vez, né, para você saber se a ordem interfere ou não no problema, você cria uma situação, cria um exemplo. Criou o exemplo, a partir dele você consegue dizer se a ordem interfere ou não na questão, correto? Perfeito. Então já sabemos que é um problema de arranjo. Essa aqui eu também vou usar, eu vou fazer usando a fórmula e sem o uso da fórmula. Aí depois, lá, quando a gente for só praticar, aí a gente já faz tudo sem o uso da fórmula. Então eu tenho aqui, ó, um arranjo de n elementos tomados PAP em n fatorial sobre n menos p fatorial, correto? Aí você vai ter o seguinte, um arranjo de 8 elementos tomados de 4 em 4. Então o que acontece? Nós temos ali 8 letras e nós vamos formar senhas de 4 em 4 letras. Quantas senhas a gente consegue formar? Então você tem 8 fatorial sobre 8 menos 4 fatorial, correto? E aí você vai ter 8 fatorial sobre 4 fatorial. Então essa conta aqui, ó, mais uma vez. Por isso que eu gosto de trabalhar o número fatorial, porque usa. Tem gente que deixa para explicar o número fatorial dentro da matéria. Eu acho que fica confuso. Então, o que nós temos que fazer aqui? Eu vou pegar o 8 fatorial e eu vou desenvolvê-lo até chegar no 4 fatorial. Então, vai ser o seguinte. 8 fatorial é 8 vezes 7, 6, 5, 4. Vou parar no 4. E aí, eu vou cortar com 4 fatorial embaixo. Vou simplificar aqui. E aí nós vamos ter aqui, ó, 8 vezes 7, 56, que multiplica 6 vezes 5, que é 30. Então, vamos fazer essa conta. 56 vezes 30. Aqui vai ficar o 0. 3 vezes 6 é 18, vai 1. 3 vezes 5 é 15, com 1, 16. Então, vai dar 1.680, correto? Ou seja, voltando ali à pergunta, quantas senhas distintas podem ser formadas?
Então, com 8 letras disponíveis, formando senhas de 4 letras diferentes, a gente consegue formar 1.680 senhas. Agora, resolvendo sem o uso da fórmula. Como são uma senha de 4 letras, eu vou colocar 4 tracinhos. Tá aqui, ó. Então, para o primeiro tracinho, nós temos 8 opções de letras. Se a gente tomar como exemplo aqui, ó, que nós supomos essas 8 letras, tá certo? Então, nós temos 8 opções para o primeiro tracinho. A partir do momento que você escolheu a primeira letra, nós não podemos mais utilizá-la. Então, nós temos 7 opções para o segundo tracinho, 6 opções, 5 opções. E quando você faz esse produto, você vai achar 1.680 maneiras diferentes. Então, realmente, que pelas alternativas letra A, realmente você percebe que resolver questões de arranjo sem o uso da fórmula é infinitamente melhor, é muito mais rápido, é muito mais ágil, entendeu? Tá certo? Então, falamos aqui nessa nossa terceira aula sobre arranjo simples. Faça as suas anotações, qualquer coisa, pegue a própria questão que foi trabalhada aqui novamente e tente trabalhar sozinho. Ficando alguma dúvida, né, volte na aula, pause o vídeo e vai, né, acompanhando o passo a passo, tá certo? Então, na próxima aula, nós vamos continuar. Te vejo lá. Permutação simples. Vamos falar agora um tema novo, que nós vamos ter 2 situações. Nessa aula, a gente vai falar sobre permutação simples. E na outra aula, a gente vai falar sobre permutação com repetição, tá certo? Primeiramente, vamos entender a palavra permutação, que é o mesmo que permutar. Quando a gente fala em permutar, estamos falando em trocar, mudar. Então, nós vamos mudar os elementos de lugar, de ordem, tá certo? Vou colocar aqui o conceito, e aí nós já vamos para a parte prática. E dentro do conceito de permutação, tem um outro conceito que eu vou comentar com você já, tá certo? Então, vamos lá. Depois que você organizou, então, nas suas anotações, você colocou aí permutação simples, eu coloquei assim, ó. Uma permutação simples é a disposição de todos os elementos distintos de um conjunto em ordem, tá certo? E aí nós temos essa fórmula aqui, ó. A permutação de n elementos nada mais é que n fatorial. N fatorial que nós vimos lá na nossa segunda aula. Então, o que acontece? Vamos entender isso na prática. Olha só. Quantas formas diferentes existem de organizar 5 livros distintos em uma prateleira? Eu tenho 5 livros. Vamos supor, vamos pegar como exemplo, né, os livros A, B, C, D e E. Vamos supor que esses sejam os nossos 5 livros. E aí, imagine a cena. Nós temos que pegar esses 5 livros e organizá-los na prateleira. É o que nós temos que fazer. Correto? Por exemplo, uma das sequências é essa aqui, ó. Mas eu olho ali para essa sequência e falo assim, não tô gostando, eu vou mudar. Eu vou lá e coloco assim, ó, por exemplo, B, E, A, C e D. Então, eu permutei os elementos, no caso, os livros. Mas eu posso mudar apenas 2. Vou pegar essa próxima sequência, vamos supor que eu vou mudar só os 2 primeiros. Eu vou colocar E, B. Os outros permanecerão. A, C e D. Quando eu faço isso, eu gero
uma nova sequência. Então perceba que a ordem aqui interfere, tá certo? Normal. Aí, de quantas formas diferentes que podemos fazer isso? Aí você vai pensar assim, ó, são 5 livros. Eu vou colocar 5 tracinhos. 1, 2, 3, 4, 5. E depois eu vou fazer usando a fórmula para você ver. Ó, para o primeiro tracinho, nós temos 5 opções. Porque são 5 livros. Então eu tenho 5 livros para eu escolher um para pôr ali no primeiro lugar na prateleira. A partir do momento que você colocou ali o primeiro livro, eu não posso mais utilizá-lo. Me sobraram 4. Eu tenho 4 opções para o segundo espaço, 3 opções para o terceiro, 2, 1. Fazendo esse produto, você tem um total de 120 maneiras diferentes de organizar os livros na prateleira. 120 maneiras diferentes. Entendeu? Agora, isso nada mais é que uma permutação de 5 elementos. São 5 livros. Que vai ser igual a 5 fatorial. Porque qual foi a fórmula? Permutação de n elementos é o mesmo que n fatorial. Então é 5 fatorial que é 120, que é essa mesma disposição que a gente fez em cima. Tá certo? E aí, pelas alternativas, letra B. Isso é permutação. Vamos pegar aqui o próximo caso. O número é formado com os algarismos 1, 2, 3, 4, sem repetição. Quantos números diferentes podem ser formados? Então, são números de 4 algarismos. Eu tenho 4 opções de algarismos para poder usar e eu tenho que formar números com esses algarismos. E eu não posso repeti-los. Vamos pegar um exemplo. Eu posso aqui, ó, formar o número 1234. É um número. Mas eu posso permutar os 2 primeiros. Aí eu tenho o número 2134. Quando eu permutei, né? Quando eu troquei, mudei os 2 primeiros, eu formei um outro número. E assim eu posso ficar fazendo até terminar todos. Até eu considerar todos os casos. Entendeu? E quantos números que a gente consegue formar? Então, são números de 4 casas, 4 dígitos. E nós temos 4 elementos à nossa disposição. Para a primeira casa, nós temos 4 opções. Eu posso colocar o número 1, ou o número 2, ou o número 3, ou o número 4, para a nossa primeira casa. Para a segunda casa, nós temos 3 opções. Depois nós temos 2 opções, depois uma opção. Fazendo esse produto, nós vamos chegar em 24 números diferentes. Se você usar a fórmula, permutação de 4 elementos, que é 4 fatorial, que se você desenvolver, que já está desenvolvido em cima, é o mesmo que 24. E aí, então, ficamos aqui com a letra D. Entendeu? Isso é permutação. Agora, dentro da permutação, você vê que acaba misturando com arranjo ali, nós temos uma parte chamada de anagramas. Eu até deixei aqui um espaço para a gente falar sobre isso. Então eu quero que você anote assim, ó, anagramas. O que vem a ser anagramas? Você vai escrever assim, ó, são palavras com
ou sem sentido. Já já isso vai ficar claro. Então, anagramas são palavras com ou sem sentido. Como assim, professor? Eu vou pegar um exemplo. Você vai colocar assim, ó. Quantos anagramas podemos formar com a palavra Lucas, ou com o nome Lucas, ou com as letras do nome Lucas? Quantos anagramas, ou seja, quantas palavras com ou sem sentido eu consigo formar com as letras do nome Lucas? Aí você vai ter o seguinte. Eu vou pegar aqui um primeiro caso. Eu vou mudar ali, eu vou permutar as duas últimas letras. Eu vou formar essa palavra aqui, ó. Luxa. É uma palavra que não tem sentido, mas é uma palavra, é um anagrama. Eu posso permutar as 5 letras. Por exemplo, vou colocar aqui o A, C, S, L, U. Axlu, por exemplo, é a palavra. Não tem sentido nenhum, mas é uma das palavras que a gente consegue formar. É um dos anagramas. E assim a gente vai fazendo. E aí um detalhe importante. Quando eu olhei para a palavra Lucas, eu percebi que a palavra não tem letras repetidas. Se não tem letras repetidas, nós temos uma permutação simples. Porque você vai poder pensar assim, é mesmo, professor, porque tem palavras que têm letras repetidas. Por exemplo, quantos anagramas eu posso formar com a palavra casa? Aí ali tem 2 letras repetidas. Aí lembra que eu te falei que a gente vai falar sobre permutação com repetição? Essa parte a gente vai ver na próxima aula, tá certo? Mas vamos lá. Quantos anagramas conseguimos formar com a palavra Lucas? Quantas palavras com ou sem sentido conseguimos formar com a palavra Lucas? A palavra tem 5 letras. Então eu vou colocar 5 tracinhos. Para o primeiro tracinho, nós temos 5 opções. Eu posso começar com a letra L, ou com a letra U, ou com a letra C, ou com a letra A, ou com a letra S. 5 opções para começar a minha palavra. Para o segundo tracinho, então, nós temos 4 opções. Depois eu tenho 3, 2, 1 opção. Totalizando 120 anagramas. 120 palavras que a gente pode formar. Tá certo? Se você, por exemplo, usar a fórmula, permutação de 5 elementos é o mesmo que 5 fatorial, que o desenvolvimento é igual a esse aqui. Correto? Então, não esqueça essa questão dos anagramas. Você vai ver que isso é bastante cobrado. Aí você vai ver que a banca vai brincar. Ela vai falar assim: quantos anagramas conseguimos formar que começa com vogal e termina com consoante, por exemplo? Ou quantos anagramas conseguimos formar em que as vogais fiquem sempre juntas? Fiquem sempre juntas e nessa ordem. Aí vai acontecer de tudo e aí você vai desenvolvendo. Por isso que depois tem a parte prática. Por isso que é importante fazer exercícios para você se deparar com tais situações. Certo? Então eu vou finalizar aqui essa nossa aula sobre permutação simples. Na nossa próxima aula nós vamos falar sobre permutação com repetição. Belezinha? Até lá! Permutação com repetição. Então assim, na aula passada falamos sobre a permutação simples. Então você viu o passo a passo,
fizemos algumas questões e eu já falei sobre anagramas, né? E eu até comentei que como que a gente procede para trabalhar com palavras que possuem letras que se repetem. Então, é justamente nessa aula que você vai ver o passo a passo, tá certo? Então, primeiramente, vamos analisar aqui, né, a teoria. Você vai ver que tem uma fórmula e aí eu já te adianto. Você não vai precisar usar a fórmula, mas eu vou deixar a fórmula aqui e todos os nossos casos a gente não vai usar a fórmula porque fica muito mais simples você já fazer direto, tá certo? Então, vamos lá, ó. Quando existem elementos repetidos em um conjunto, a fórmula da permutação é essa aqui, ó. Você vai ter o n fatorial, que é o total de elementos, dividido por, tá vendo aqui, ó, a fatorial, que multiplica b fatorial, que multiplica c fatorial, são os elementos que se repetem, né? Olhando para a fórmula, fica uma coisa muito vaga, mas você vai ver que no primeiro exemplo, tudo vai ficar muito claro. Aí tá aqui, ó, onde A, B e C são as quantidades de repetições de cada elemento, tá certo? Vamos lá, vamos entender então, na prática, como que você vai trabalhar com a permutação com repetição. Olha só, quantas palavras diferentes podem ser formadas com as letras da palavra mama? Mama, né? Tá aqui, ó. O que acontece? A pergunta, né? A banca poderia colocar quantos anagramas podem ser formados, entendeu? Ele poderia colocar quantas palavras com ou sem sentido podemos formar com a palavra mama. O que acontece? No caso aqui, é uma palavra que quando você olha para ela, automaticamente você vê que tem letras que se repetem. Então, aí, no caso, você trabalhar uma palavra como essa, você vai fazer o seguinte, ela possui 4 letras, então você coloca 4 fatorial, certo? E aí você divide, né, pelo seguinte, a letra M se repete 2 vezes, então você coloca 2 fatorial, tá vendo? Como você tem mais letras que se repetem, você coloca vezes. E aí, no caso, você tem que a letra A se repete 2 vezes. Então, você multiplica por 2 fatorial. Se tivesse mais letras que se repetem, você ia continuar vezes e ia colocar a quantidade. Entendeu? Bom, feito isso, agora nós vamos ter que fazer esse cálculo. Eu vou pegar o 4 fatorial e eu vou desenvolvê-lo até chegar no 2, para poder simplificar. Só que embaixo nós temos o 2 fatorial 2 vezes. Um a gente vai simplificar. O outro a gente vai ter que desenvolver. Então vai ficar assim, ó, 4 fatorial é 4, que multiplica 3, que multiplica 2. Eu vou parar no 2, vou colocar 2 fatorial para poder simplificar. Dividido, né? Esse primeiro 2 fatorial, eu vou colocar assim, ó, 2, que multiplica 1, correto? Vezes. E o outro eu vou deixar 2 fatorial justamente para poder cortar com 2 fatorial de cima. Então, eu vou simplificar esse 2 fatorial com esse 2 fatorial. E aí você tem o seguinte, 4 vezes 3 é 12, dividido por 2 vezes 1 é 2. 12 dividido por 2, nós sabemos que é 6. Ou seja, com a palavra mama, conseguimos formar 6 outras palavras diferentes, né? Uma das 6 palavras é a própria palavra, tá certo? Então, assim, quando você tiver palavras com letras que se repetem, ou sequências numéricas com números que se repetem, né? Enfim, você procede dessa forma. Tem mais um caso aqui para a gente trabalhar.
Olha só, quantas formas distintas existem de ordenar as palavras de banana? A palavra que nós temos agora é a palavra banana. Você vai fazer o seguinte, você olhou para a palavra, você percebeu que ela tem letras que se repetem. E aí você coloca quantas letras? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então você coloca 6 fatorial, dividido. Aí você está vendo o seguinte, a letra N se repete 2 vezes. Então você coloca dividido por 2 fatorial. Vezes, porque tem mais. A letra A se repete 3 vezes. Então você coloca vezes 3 fatorial, correto? Não tem mais. Então agora a gente vai fazer esse cálculo aqui. Eu vou pegar o 6 e eu vou desenvolvê-lo até chegar no valor mais próximo, que é o 3. Então, você vai colocar aqui, ó, 6 que multiplica 5, 4, 3. Aí eu vou parar no 3, vou colocar o fatorial dividido por o 2 que vai sobrar, nós vamos ter que desenvolvê-lo. Então, o 2 fatorial é 2 que multiplica 1, vezes o 3 fatorial, que está aqui, ó. E aí agora a gente vai cortar o 3 fatorial com 3 fatorial. E aí vai ser o seguinte, em cima eu vou fazer a conta. 6 que multiplica 5 é 30, que multiplica 4 é 120. Sobre 2 que multiplica 1 é 2. E aí você faz a conta. 120 dividido por 2 é o mesmo que 60. Ou seja, com a palavra banana, você consegue formar 60 palavras com ou sem sentido diferentes, tá certo? Então, nesta aula foi para você ver como que você trabalha a permutação com repetição, né? Como que você procede, como que você desenvolve, né, todo esse cálculo, beleza? Show de bola? Está faltando um tópico para a gente trabalhar, que talvez seja o tópico mais cobrado, né, pela maioria das bancas, chamado de combinação simples, que eu já meio que falei por cima, na questão da ordem dos elementos interferir ou não no problema, mas aí eu vou deixar para retomar na nossa próxima aula, falando diretamente do assunto, tá certo? Então, até lá. Chegamos na última parte teórica aqui do nosso tópico sobre análise combinatória, chamado de combinação simples, tá certo? Passamos por todos os outros tópicos que você precisa ter domínio, e eu te falo que, para a maioria das bancas, esse tópico de combinação é o mais cobrado, tá certo? E ele tem uma parte ruim, porque é o seguinte, esse é o único tópico que você precisa usar a fórmula na hora de trabalhar as questões. Então, os outros tópicos você viu que não precisa do uso de fórmula, mas esse aqui você vai precisar. Então, vamos lá. Primeiramente, eu vou colocar aqui o nosso conceito, e aí eu quero recordar uma coisa com você. Então, é o seguinte, olha só. O conceito fala assim: uma combinação simples é a seleção de P elementos distintos entre si, sem importar a ordem. É aqui que está o segredo, que eu até já falei lá na parte do arranjo. Então é o seguinte, você pega a prova, viu a questão de análise combinatória, você precisa fazer uma análise para saber se a ordem, né, interfere no problema ou não. Se a ordem interfere no problema, você tem um caso de arranjo, permutação. Agora, quando a ordem não interfere no problema, você tem um caso de combinação. Então, esse detalhe você não pode esquecer, beleza? Aí, a fórmula que nós temos é essa aqui, ó. Combinação de n elementos tomados PAP é n fatorial dividido por p fatorial,
que multiplica N menos P fatorial. Anote essa fórmula, coloque aí um marca-texto, um balãozinho, circula, enfim, para que você se lembre que essa fórmula você precisa saber. Aí, o que acontece? Vamos à nossa primeira questão. Vamos ver como que você coloca isso em prática. E eu vou mostrar aqui de novo, né, a análise que você faz para saber se a ordem interfere ou não no problema. A questão fala assim: de um grupo de 10 pessoas, serão escolhidas 4 para formar uma comissão. Então, de 10 pessoas, nós vamos escolher 4 para formar um grupo. De quantas maneiras isso pode ser feito? Então, o esquema é o seguinte: vamos pegar o exemplo. Vamos supor que as 4 pessoas escolhidas foram: nós temos a Ana, nós temos a Paula, o Carlos e o João, certo? Então, das 10 pessoas, vamos supor que as 4 que foram eleitas foram essas 4 pessoas: a Ana, a Paula, o Carlos e o João. Veja que eu coloquei nessa ordem. Só que agora eu vou mudar a ordem. Então, eu vou colocar assim, ó: as 4 pessoas escolhidas foram a Paula, o Carlos, o João e a Ana. Quando eu mudei a ordem entre eles, eu te faço uma pergunta: o grupo, ele muda ou ele permanece o mesmo? Você concorda que é o mesmo grupo? Então, quando eu mudei a ordem, nós ficamos com as mesmas 4 pessoas escolhidas. Então, a gente permanece com o mesmo grupo. Então, você percebe claramente que a ordem não interfere no problema. Então, você viu que a ordem não interfere no problema. E se a ordem não interfere, você tem um caso de combinação, correto? Então, o esquema aqui é o seguinte. Vamos lá. Aí, como eu falei para você, sendo um caso de combinação, você precisa da fórmula, né? Vou colocar aqui: combinação de n elementos tomados PAP é n fatorial sobre o p fatorial, que multiplica n menos p fatorial, correto? Então, como que você vai usar? Você vai ter uma combinação de 10 pessoas tomados de 4 a 4. Ou seja, quantos grupos de 4 pessoas a gente consegue formar? Então, quantos grupos de 4 em 4 pessoas a gente consegue formar? Né? Tendo em mãos 10 pessoas para a gente trabalhar. Jogando na fórmula, você vai ter 10 fatorial sobre 4 fatorial, que multiplica 10 menos 4 fatorial. Tá aqui. Então, você vai ter 10 fatorial sobre 4 fatorial, que multiplica 6 fatorial. Correto? Esse tipo de cálculo você já sabe. Nós vamos pegar o 10 e nós vamos desenvolvê-lo até chegar no seu valor mais próximo, que é o 6. Então, vai ficar 10 vezes 9 vezes 8, 7, 6. Vou parar no 6. Aí eu coloco o fatorial dividido por o 4 fatorial, no caso, é o valor que vai sobrar. Então, você vai desenvolvê-lo. 4 fatorial é 4, 3, 2, 1. E o outro 6 fatorial eu vou colocar aqui para a gente poder simplificar. Vou cortar aqui, ó, certo? E agora você faz a conta. Por exemplo, o que mais que eu posso simplificar? Aqui, ó, 4 vezes 2, você sabe que é 8.
Eu vou cortar com esse 8 aqui de cima. E esse 3 aqui eu vou simplificar com 9. Aqui fica 3. Então você vai ter 10 que multiplica 3 é 30, que multiplica o 7, que ficou ali também. Fazendo esse produto, você vai achar 210. Então, quando o problema pergunta de um grupo de 10 pessoas, serão escolhidos 4 para formar uma comissão, de quantas maneiras isso pode ser feito? Isso pode ser feito de 210 maneiras. Pelas alternativas, ficamos aqui com a letra A, tá certo? Então, já vai começando a pegar o jeito da coisa, o tipo de problema que você vai ter uma combinação. Vamos lá, vou pegar agora a próxima questão. Ó, um professor vai escolher 2 alunos para representar a turma de 5 estudantes, certo? De quantas maneiras isso pode ser feito? É a mesma situação da questão passada, só que agora nós temos um grupo de 5 estudantes e precisamos escolher 2 para representar a turma. O que acontece? Vamos testar mais uma vez se a ordem interfere no problema ou não. Aí, para você saber disso, crie uma situação. Vamos lá. Vamos supor que a dupla eleita foi João e Maria. Vamos supor que essa foi a dupla escolhida. Se você mudar a ordem, vou colocar Maria e João, eu te pergunto, muda a dupla ou não? Quando a gente muda a ordem. Você percebeu que a dupla permanece a mesma. Então, claramente, a ordem não interfere. Então, você vai colocar a ordem não interfere no problema. Então, tá aí, ó. A ordem não interfere no problema. O que acontece? Se a ordem não interfere no problema, acontece o seguinte. Agora, quando você perceber que a ordem não interfere, então na hora você mata a charada. Estamos diante de um problema sobre combinação simples. Então, no caso, se é combinação, tem que usar a fórmula. Você tem uma combinação de n elementos tomados P a P. Isso é n fatorial sobre P fatorial, que multiplica n menos P fatorial. Então, você tem uma combinação de 5 elementos tomados 2 a 2, né? Ou seja, nós temos 5 alunos. A pergunta é, quantas duplas que a gente consegue formar? Quantos grupos de 2 em 2 pessoas a gente consegue formar? Entendeu? Aí você vai ter 5 fatorial sobre 2 fatorial, que multiplica 5 menos 2 fatorial. Tá aqui, ó. Então, você tem 5 fatorial sobre 2 fatorial, que multiplica 3 fatorial. Tá certo? Agora, você já sabe, né, como que você procede numa situação como essa. Eu vou pegar o 5 fatorial e eu vou desenvolvê-lo até chegar no 3, para poder cortar. 5 fatorial é 5 vezes 4 vezes o 3. Vou parar no 3, né, para poder simplificar. E o 2 fatorial que sobra, né, no caso, eu vou desenvolvê-lo. 2 que multiplica 1 vezes o 3 fatorial que está aqui embaixo, que nós vamos simplificar. Eu vou cortar, então, esse 3 com esse 3. Ó, 5 vezes 4 é 20, sobre 2 vezes 1, que é 2. E aí você divide. 20 dividido por 2, sabemos que é 10. Ou seja, com 5 alunos, a gente consegue formar 10 duplas diferentes, correto? Pelas alternativas, ficamos aqui com a letra B. Então, não tem segredo.
Aí é uma questão agora de prática, de você pegar diversas questões específicas dentro da análise combinatória para você colocar todas essas informações teóricas em prática e, claro, aperfeiçoar a sua habilidade dentro da análise combinatória. Fortalecer, né, para valer o seu domínio dessa matéria para a sua prova, tá certo? Bom, então a partir da próxima aula a gente começa a trabalhar as nossas questões. Fechou? Te vejo lá.